Queridos, eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. Vamos abrir as Escrituras no livro de Hebreus, capítulo é o de número 11, que nós temos aqui tratado, verso por verso. Falamos de Abel, falamos de Enoque, falamos de Noé, falamos de Abraão. E hoje eu quero falar mais uma vez de Abraão, que, por ser o pai da fé, é um dos personagens mais ilustrativos e inspiradores para nós, né? Vou ler primeiro o verso 6, depois o verso 11. Esse verso 6, né, muito conhecido, Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E no verso 11, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, essa é a Tua palavra. O Senhor sabe o poder que ela tem e o Senhor sabe o quanto necessitamos dela e do poder que ela gera. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa escrever essas palavras nos nossos corações. Que seja a Tua palavra a ser ministrada, que seja o Teu Espírito a falar conosco, que o Senhor abençoe a cada um de nós, Senhor, com um terreno fértil para a Tua palavra e o Senhor possa habitar profundamente nos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Antes aqui de entrar na história de Abraão, propriamente dita, queridos, lemos aqui no verso 6 que pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? São vários trechos das Escrituras e uma expressão que eu gosto muito é que o justo vive pela fé. Então, todo cristão precisa ter esse parâmetro, essa referência, essa âncora para a alma, que é a fé. O justo vive pela fé. Um dos versos, inclusive, porque esse verso é repetido 4 vezes nas Escrituras, o próprio Deus diz: o meu justo vive pela fé. Então, a base para o nosso prosseguir, para o nosso dia a dia, é a fé. A gente vive pela fé. Eu prossigo pela fé, eu vou em frente pela fé, eu faço o bem pela fé. Por que que nós amamos num mundo cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de desavenças? Por que que nós amamos? Pela fé. Porque nós cremos que isso é o caminho, esse é o caminho certo, é isso que Deus espera do ser humano. Por que que nós prosseguimos? Pela fé. Mesmo diante de tantos obstáculos, diante de sofrimentos, de dúvidas, de enfrentamentos, por que que nós continuamos? Pela fé. Por que que fazemos um bem onde o mundo todo faz o mal, mente, engana, explora, humilha, ofende, é violento? Por que que nós fazemos o bem em um mundo todo mal? Seria muito mais fácil se adequar ao que todo mundo faz. Mentir, enganar, trair, fazer o mal. Por que que a gente vai contra essa corrente gigantesca? Nadar contra a corrente é algo muito dispendioso, requer muito esforço, muita coragem, muita força de vontade. Por que que a gente vai contra a corrente? Nós vamos contra a corrente pela fé. Porque cremos nessa palavra. Porque a nossa consciência diz: isso é o melhor, eu preciso viver isso. Como nós louvamos aqui, né? Preciso fazer valer Tua palavra em mim. E nós fazemos isso pela fé. Por que servir, queridos? Servir, por que isso? Se todo mundo só quer ser servido. E servir, muitas vezes, passa uma imagem até de pessoa fraca. Muitos falam, não, isso aí. Os cristãos, nos primeiros séculos, eram tidos como a religião dos escravos. Eles só falam em servir, só falam em mansidão. Isso é religião de gente fraca.
Ou seja, mesmo servindo, aqueles que nós servimos muitas vezes nos acham fracos e nos ofendem. Por que, de novo, nadar contra a corrente quando seria muito mais fácil querer ser servido? Buscar o poder em vez de usar todo o talento que temos para servir. Por que nós servimos? Pela fé. Porque nós cremos nessa palavra. Por que perdoar? Você não vai encontrar uma pessoa no mundo que teve vontade de perdoar. Perdoar não precisa de vontade, porque não vai vir vontade. Porque a pessoa nos atacou, nos feriu, não vai vir vontade. Por que nós perdoamos? É contra, não apenas a corrente no mundo, que ninguém quer perdoar, mas contra até nós mesmos, contra o nosso próprio ego ferido. Por que nós perdoamos? Indo contra a corrente do mundo e contra até os nossos sentimentos. Nós fazemos isso pela fé. Por isso que Deus diz, o meu justo vive, não por sentimentos, não de acordo com o mundo ao seu redor, mas vive pela fé. Sem essa fé, capaz de ir contra tudo, nós não vamos prosseguir. E, como o texto nos diz, sem essa fé é impossível agradar a Deus, porque, de novo, a gente vai seguir a corrente que vai seguindo um caminho contrário a Deus. E o texto e por isso que o apóstolo João diz, essa é a vitória que vence o mundo. Como é que você vence o mundo? Essa cultura degradante, essa cultura corrupta, essa cultura má, perversa, ímpia. Como é que nós vencemos esse mundo? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pega a Escritura, creia nela, essa é a nossa fé. É isso que vence esse mundo. Quem não tiver essa fé e crer nessa palavra, vai seguir o mundo e vai caminhar como o mundo caminha. O texto nos diz, então, sem fé é impossível agradar a Deus, e quem dele se aproxima? Então aqui também já está uma diferença, não apenas vivemos pela fé, mas nós buscamos nos aproximar de Deus. Quem dele se aproxima? Queridos, tudo que fala de se aproximar de Deus mexe com o meu coração, e eu gosto disso, porque essa é a vivência da fé. Nós nos aproximarmos de Deus. Deus não ser aquele ser distante, aquele ser abstrato, não. Nós nos aproximarmos, ficarmos pertinho dele. Buscarmos a Deus, irmos até Ele, ficarmos com Ele, perseverar com Ele, estar junto de Deus, viver e conviver com Deus. Essa é uma fé que nos leva a nos aproximar de Deus. E o texto continua, quem dele se aproxima, claro, precisa crer que Ele existe. Primeiro, é um movimento de certeza, de busca de Deus, de intimidade, e vivendo e convivendo com Deus, essa certeza só se aprofunda. Quem vem para Deus no início pode ter dúvidas, pode ter dificuldades, mas se aproximando de Deus, por isso que é importante se aproximar, você vai tendo contato com Ele, você vai crendo nessa existência maravilhosa e nessa presença que se manifesta. Sim, Deus se manifesta. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Não é algo duvidoso, não é algo nebuloso. Eu sei em quem tenho crido. Eu creio que Ele existe. Por quê? Porque eu me aproximei, tive contato, tive experiências, vivi a presença dEle na minha vida, porque eu me aproximei, eu busquei. E quem busca, de todo o coração, como diz a palavra, acha. Quem busca, buscais e me achareis quando me buscares de todo o coração. E o texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus, e nos aproximamos dele, porque quem se aproxima dele tem que crer que Ele existe, que Ele recompensa os que o buscam. Sim, queridos, essa é uma realidade que nós vivenciamos e devemos vivenciar. Deus recompensa quem o busca. Essa é uma verdade que eu experimento e todos podem experimentar. Hoje, infelizmente, tem uma ministração equivocada em muitas igrejas, que eu sou 1000% contra, que é a teologia da prosperidade, ou seja, as pessoas que buscam a Deus não para chegar até Deus, não para ter Deus, não para ser transformado, não para ter uma vida bela, não para desfrutar de Deus e vivenciar a palavra, mas busca Deus só por interesse, para ter coisas, para obter dinheiro de Deus, como se Deus fosse
um banco. Então, é algo interesseiro. É fazer de Deus um meio para um fim. Aqui está Deus. Não estou muito interessado em Deus, não. Eu quero chegar aqui, nessa riqueza. Deus vai me ajudar a chegar lá? Então tá bom, eu uso esse Deus para chegar onde eu quero. Eu não quero Deus. Deus aqui é só um meio, é só um subterfúgio para eu chegar onde eu quero. E muitos usam isso, né? Pregam isso, pregam riquezas em vez de pregar a Deus. E Jesus disse claramente que não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou é um ou é outro. Escolha Deus. E Deus, escolhendo a riqueza, você acaba perdendo Deus. Pode até achar as riquezas e até dizer que foi Deus que deu, mas muitas vezes vai perder Deus no caminho, porque Jesus disse, é impossível servir a dois senhores. Agora, se você busca a Deus, como Jesus diz, buscar em primeiro lugar o meu reino o reino e a sua justiça, Ele, as demais coisas nos acrescentará. Então, quem busca a Deus, sim, vai ser recompensado, porque isso está escrito e está prometido. Ele recompensa os que o buscam. Os que buscam a quem? A riqueza? Não. Aqueles que o buscam. Quem busca a Deus. Busque a Deus, meu irmão. As demais coisas vão ser acrescentadas, vão vir a reboque. Tenha essa paciência, tenha essa calma, mas seja Deus o seu alvo, seja Deus a sua aspiração, seja Deus o objetivo das nossas almas. Buscar Deus e saber que Ele estará conosco. Sim, Ele cuidará de nós. Sim, Ele nos abençoará. E isso nos dá força, isso nos dá coragem, isso nos dá determinação. Ele nos abençoará. Como já tratamos no início dessa sequência, lá em Hebreus 6, diz que Deus nos fez uma promessa e um juramento, dados a Abraão pela fé, que Ele nos abençoará. Deus fez uma promessa e um juramento. Ele nos abençoará. E nisso podemos ter certeza. Você crê nisso? Que Deus recompensa os que o buscam? Crê que há uma saída para qualquer situação que você possa ter? Crê que Ele te ajudará? Você crê que a situação ruim passará, que haverá socorro? Creia, porque Ele recompensa aqueles que o buscam. Lá em Hebreus 6 diz, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Seja firmemente encorajado. Nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós propostas, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Então, essa esperança de que Deus nos recompensará, Deus nos ajudará, Deus nos abençoará, é uma âncora para a nossa alma, uma âncora firme e segura. Mas isso é para quem crê. Quem não crê, não descansa. Quem não crê, por mais que Deus prometa, por mais que Deus faça um juramento que nos abençoará, se nós não crermos, a gente não vivencia isso. A gente não vivencia o descanso se nós não descansarmos nele. Deus está tudo preparado, a solução, a resposta, a solução do problema. Mas se nós não descansarmos até chegarmos nessa solução, vamos ter sofrimento após sofrimento, perturbação e agitação na alma, muitas vezes desnecessária. Muitas vezes eu tive essa consciência, sofrendo algum problema, alguma questão, e minha alma agitada, e eu triste ou abatida, eu pensei, gente, Deus vai dar uma solução para isso. Isso vai ser resolvido, como já foi das outras vezes. Então, esse sofrimento e essa perturbação é totalmente desnecessária. Eu já cheguei a essa conclusão algumas vezes. E é impressionante como a nossa alma, às vezes, fica naquele redemoinho, mas a sua consciência e a sua fé sabe, Deus já resolveu problemas assim no passado, vai resolver esse. Então, perguntar como salmista, por que te agitas, por que te perturbas, ó minha alma, dentro de mim? Por quê? Se Deus é o meu socorro, se Deus vai me livrar, por que essa agitação? Calma. A resposta virá. Nunca deixou de vir, nunca deixará de vir. A resposta virá, então, é tranquilizarmos e crer nele. Crer que Deus recompensa os que o buscam. Veja o caso de Abraão e Sara, queridos. Qualquer problema que você tiver é um problema inferior ao de Abraão e Sara. Abraão tinha 100 anos de idade. A gente não sabe qual era
como era a marcação do tempo ali, mas sabemos que era uma idade muito avançada. Que o texto nos diz que ele já havia perdido a sua virilidade, já havia perdido a sua vitalidade. Provavelmente não tinha mais relações íntimas com a sua esposa. O texto também nos diz que Sara já havia perdido o costume das mulheres, ou seja, o ciclo menstrual, o ciclo de gravidez já havia passado. Já estava com o útero seco, como se diz. Então, tanto Abraão quanto Sara, e Sara ainda mais era estéril, avançada de idade, não mais menstruava, Abraão sem virilidade, e Deus havia prometido um filho. Agora, como que isso vai acontecer? E mais importante, queridos, como isso vai acontecer, porque isso é uma ação de Deus. Como a solução virá, como isso será resolvido, essa é uma ação de Deus. Agora, a ação de Deus, tem algum perigo dela não acontecer? Só se cairmos em desobediência, nos afastarmos. Mas a ação de Deus tem algum perigo? Deus vai falhar de algum modo? Não. O problema não é como isso vai acontecer, como é que esse filho vai ser gerado. O problema é como crer em uma situação dessas. Muitas vezes o problema não está em Deus, está em nós. Porque a nossa oração, vejam bem como isso é interessante, nós ficamos orando muito preocupados no que se Deus vai fazer ou não. E a ação de Deus é a ação mais certa, porque Ele vai fazer, Ele não falha. A gente fica pensando assim, meu Deus, e se Deus não fizer, se Deus não me ajudar? Não, a parte dele Ele fará. A gente fica preocupado se Deus vai fazer a parte dele, quando o grande problema muitas vezes somos nós, em crer, em manter a esperança, em manter o nosso caráter, e nos manter buscando a Deus. O problema não é Deus, queridos. A nossa oração, que a gente fica tentando, insistindo com Deus, e nós precisamos orar, claro, mas muitas vezes não é ficar preocupado com Ele, o que Ele vai fazer, porque o que Ele vai fazer vai ser o melhor. O mais importante, muitas vezes, é focarmos em nós. Porque o perigo está aqui, não lá no céu. O perigo está aqui. Nós nos mantermos na esperança, na fé, na tranquilidade, manter o nosso caráter. E como ter fé numa situação dessa? Como é que Abraão ia crer? Como Sara ia crer numa situação 100% impossível em todas as vertentes? Abraão já havia secado, Sara havia secado. Como que isso vai acontecer? Mas, queridos, como ter fé numa situação dessa? Mas fé é justamente para situações assim. Fé não é para quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo, porque nesse momento a fé nem necessária é. A fé é necessária quando você não vê solução, quando você não vê saída, quando a situação está difícil. O remédio não é necessário quando a pessoa está saudável. O remédio é necessário quando a pessoa está doente. E é isso que eu fico abismado. Muitas vezes as pessoas abandonam a Deus no momento que mais deveriam buscá-lo. Ou seja, elas estão com um dado problema, dada a situação, muitas vezes desistem. Ora, esse é o momento em que a fé é mais necessária. O remédio é mais necessário quando a pessoa está doente. Então, se você passa por uma situação desafiadora, é mais do que nunca motivo, não para abandonar a igreja ou abandonar Deus, é mais que nunca motivo para você buscar a Deus, para você ter fé nele, para você orar a Ele, para você praticar a palavra de Deus. Porque muitas vezes, eu estou sofrendo tanto, eu fico aqui obedecendo a Deus, estou sofrendo tanto, quer saber, eu vou parar de obedecer. Não, pelo amor de Deus. Esse é o momento que você mais tem que obedecer. Esse é o momento que você mais tem que crer. Porque Deus vai agir, e já está agindo. E você vai chutar o balde nesse momento e vai abandonar a fé no momento que mais precisa dela. De novo, é como se a pessoa está doente, fala, quer saber, eu vou parar de tomar esse remédio. Como assim? É o momento que você mais precisa. O momento que você mais precisa de Deus é o momento que você mais deve buscá-lo. Deve buscá-lo sempre, claro, mas ainda mais em diante de uma situação difícil. E, de novo, você tem um problema, você tem uma situação difícil, a situação de Abraão e Sara era muito maior. E o que eles fizeram? Eles buscaram crer. E como que eles tiveram essa disposição para crer numa situação tão difícil? Meu Deus, eu não tenho virilidade nenhuma. Minha esposa, a gravidez, o ciclo menstrual já acabou. Como ter fé numa situação dessa?
Então veja que aí o segredo de Abraão e Sara, eles pararam de olhar as circunstâncias e foram olhar para Deus. E o texto, queridos, usa uma expressão que eu acho espetacular. O texto diz, pela fé, de novo, porque o justo vive pela fé, Abraão e também a própria Sara considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Eles consideraram Deus fiel, então pararam de olhar as circunstâncias. Não, essa situação eu considero impossível, mas eles olharam para Deus e falaram, Ele eu considero fiel. Olha como é interessante, queridos, não é a situação que eu devo olhar aquele que está comigo e que prometeu estar comigo e prometeu me ajudar. Consideraram Deus fiel. E essa é a grande pergunta diante dos problemas. Diante do problema que você está atravessando, nós consideramos Deus fiel? Ou não? Não dá para considerar Deus, essa situação aqui, não. Consideramos Deus fiel? Nós cremos que Ele existe, que Ele recompensa aqueles que o buscam, e cremos que Ele é fiel. E nisso aí já é interessante, né? A gente sequer questionar isso, né? Até por a gente questionar isso, já mostra até uma certa impetulância nossa. Claro que não é esse o ponto, né? Estamos, às vezes, sofrendo. Mas a gente olhar para Deus e questionar, será que eu considero Ele fiel diante dessa situação? Só de questionar, imaginar questionar o caráter de Deus, já é um certo pezinho de arrogância, de impetulância nossa, né? Quem somos nós para considerar ou não Deus fiel? Colocar Deus no banco dos réus. Está aqui o problema que a gente está atravessando, como se isso fosse uma acusação contra a fidelidade de Deus. Olha aqui esse problema, Deus, e Deus no banco do réu. Vou julgar e ver se eu considero você fiel ou não. Se eu condeno Deus ou não. E é muitas vezes isso que as pessoas fazem quando abandonam a fé diante de um problema, diante de uma situação, diante de uma tragédia. Vocês sabem que eu perdi meu pai alguns anos atrás, de forma repentina e dolorosa. Eu poderia, né? Deus não guardou meu pai, botar Deus no banco dos réus e condená-lo. Deus, você não guardou meu pai. Ou qualquer coisa do tipo. E a gente questionar o caráter de Deus e nós nos colocarmos na posição de juiz e julgar Deus. Eu vou hoje te julgar, Deus, e ver se eu te considero fiel ou não. Prepare as suas defesas, prepare a sua argumentação. A que ponto muitas vezes nós chegamos, né, queridos? De quem somos nós para considerar Deus fiel ou não. Claro, de novo, essa não é a nossa intenção. É só uma reação de medo, de dor, de aflição, de preocupação diante de um problema que está nos abatendo. E a gente quer um socorro, e quer um socorro imediato, e muitas vezes a gente não entende por que a situação veio, por que Deus não impediu aquilo, por que Deus permitiu. Mas a maioria das vezes, queridos, são situações que nós mesmos criamos, problemas que nós mesmos criamos ou outros criaram. Deus nunca cria esse tipo de tragédia, a menos que seja por algo que vai nos edificar, que vai nos corrigir. Mas muitas vezes são problemas que nós criamos ou que os outros criaram e a gente quer colocar isso nas costas de Deus. Não. O que nós precisamos ver é, em última instância, queridos, mesmo diante desse medo, dessa aflição, nós confiamos ou não nele? Confiamos ou não nele? Será que o consideramos ele fiel, apesar dessas circunstâncias? É interessante um episódio que os discípulos também julgaram o caráter de Deus assim. Eles estavam no barco, Jesus estava dormindo, e o barco sendo assolado por ondas muito grandes, e o barco vindo a pique, o barco em perigo de se romper, e Jesus dormindo. E os discípulos ficaram assim tão, né, incomodados com isso, eles lutando ali com os remos, lutando com o barco, sofrendo, enfrentando aquela situação difícil, como eu e você fazemos, uma situação difícil, estamos lá remando, estamos lutando, estamos correndo atrás, estamos tentando fazer com todo o esforço, e parece que Deus está dormindo. E Deus dormindo, e aquilo nos incomoda, porque, meu Deus, tanto esforço, o sofrimento, o frio ali das ondas, do vento, e parece que Deus está dormindo, parece que Deus não está nem aí. E Pedro vai lá e fala, Jesus, estamos perecendo. E
E aí Pedro faz essa confrontação. Tu não te importas? Estamos a perecer, não te importas? E quantas vezes, queridos, todos nós, provavelmente sem exceção, não falamos para isso para Deus: Senhor, não te importas com o que eu estou passando? E, queridos, como a gente olha, graças a Deus que agora nós temos a cruz, e como é que a gente pode olhar para Cristo e falar: você não se importa? Como que a gente pode ter coragem, sabendo que Ele deu a vida por nós? Será que Ele não se importa? Olha o que Ele fez. Olha o que Ele fez. O que nós provavelmente nem faríamos por Ele, Ele fez por nós. Olha o que Ele fez. É impossível ver Jesus ensanguentado, perfurado, e olhar para Ele naquela cruz e falar: Senhor, Tu não te importas? E Ele olhar para nós todo ensanguentado. Lá em Romanos 8:32 nos diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Então essa é a afirmação, queridos. Se Ele deu o seu próprio Filho a todos nós, mostrando que se importa, mostrando que vai cuidar de nós e que está conosco, por isso Ele é chamado Emanuel, Deus conosco, como Ele não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Ele vai responder, queridos. Na hora certa Ele virá. Sei que incomoda a gente lutar, se esforçar e sofrer, e parecer que Ele está dormindo. Mas Ele está agindo, Ele vai agir. Não questione o caráter dEle, pelo contrário, reafirme o caráter dEle. Deus é bom, Ele é o meu pastor, Ele é o bom pastor das nossas almas, Ele cuida de nós, mas Ele tem a hora certa, Ele tem o jeito certo. Muitas vezes Ele quer ver nós perseverando na nossa fé, porque isso é importante, é um exercício de fé, nós confrontarmos a situação, não com uma vitória iminente, não que estamos vendo alguma coisa, não, só pela fé, só porque nós cremos em Deus. A situação que está totalmente devastadora, são ondas ou é esterilidade, você falar para a situação sem aparentemente nada a seu favor, você falar: eu creio em Deus, eu creio em Deus, e eu afirmo isso, aparentemente sem nada em minhas mãos, sem nada em meu poder, sem poder nenhum, eu afirmo, eu o considero fiel. Abraão e Sara, pela fé, apesar da esterilidade, apesar da falta de vitalidade, eles consideraram fiel aquele que fez a promessa. Tem isso algumas vezes, no momento também de aflição, em que eu talvez estivesse meio questionando: meu Deus, será que Deus não se importa? E aí vem uma voz, eu não estava esperando, eu já falei isso, quando a gente fica esperando demais, pode ser uma criação da nossa mente. Mas eu estava só ali, em dor e certa murmuração. Não estava esperando nada, e veio do nada uma voz ao meu coração que me disse: se me conheces, por que temes? Se me conheces, por que temes? Se disse a mim, é para eu passar isso para frente, para você também. Se você o conhece, por que temes? É o que as Escrituras nos diz. As Escrituras nos dizem 366 vezes: não temas, não temas, não temas, não temas, eu sou contigo, não temas. É o que as Escrituras dizem, é o que a palavra de Deus diz. E pela fé, sabendo disso, podemos considerá-lo fiel. Nós precisamos crer, porque a parte dele, Ele fará. O que temos que focar é considerá-lo fiel e manter o nosso esforço, o nosso caráter, continuar fazendo o que é da nossa responsabilidade, porque, claro, Deus não vai fazer o que nós devemos fazer. Nós precisamos fazer a nossa parte e Deus virá com a solução na hora certa. Resista, persevere, considere-o fiel. Porque senão, queridos, essa dúvida pode virar um ressentimento, pode virar uma raiva, virar uma reclamação. Isso aconteceu brevemente com Sara.
quando veio uns visitantes ali, anjos, e falaram para Abraão: a tua mulher daqui 1 ano terá um filho. E ele falando: olha, Deus me prometeu ter descendentes como as areias do mar. E aqueles visitantes falaram: a tua mulher daqui 1 ano terá um filho. E Sara, ouvindo isso, começou a rir. Rir um pouco de vergonha, talvez, pela idade, como é que uma senhorinha ia ter um filho. Rindo talvez um pouco pelo absurdo daquilo, e rindo talvez por duvidar. Ela riu. Muitas vezes a gente pode até rir e reclamar, e ter uma certa dúvida e questionamento, mas mesmo depois rindo, o texto nos diz: pela fé, Abraão e a própria Sara. É um texto que evidencia também, lembrando do Dia Internacional das Mulheres, no dia 8, mostra também que não foi a fé de Abraão, foi a fé de Abraão e foi a fé de Sara. Diz que pela fé, Abraão e a própria Sara, foram os dois que creram. Abraão, pela fé, Abraão e a própria Sara consideraram fiel a quem fez a promessa. Então ela riu ali, mas logo depois os visitantes falaram: seu filho vai se chamar Isaque, que significa riso. Para você lembrar que esse seu riso, que agora tem certa dúvida, certa vergonha, certo absurdo, mas você vai rir de alegria daqui a 1 ano. Então você pode rir pensando: como é que Deus vai resolver isso? Como é que vai ter uma saída para mim? Eu não consigo ver solução. Você pode rir agora, mas quem sabe daqui a 1 ano, o tempo que for, menos ou mais, Deus sabe, você estará rindo por um outro motivo, rindo de alegria. Teu Isaque virá, meu irmão. Teu riso virá. Teu Isaque virá, o teu riso virá. Ah, mas pastor, seu pai, por exemplo, ele partiu. Sim. Mas será que meu riso não virá lá na eternidade? Deus tem resposta para tudo, queridos. O Isaque virá. O riso virá. Essa promessa e esse juramento, 2 coisas imutáveis, para que sejamos firmemente encorajados. Considere-o fiel. Sei que muitas vezes que nós não recebemos na hora que queremos, não. E muitas vezes não recebemos nem mesmo exatamente o que pedimos. Vem outra coisa, ou vem algo diferente, às vezes nem vem o que pedimos, porque Deus sabe o porquê disso. A gente pode achar que talvez aquilo não fosse o melhor, talvez aquilo fosse até prejudicial. O porquê não interessa. Ou Ele nos revela de alguma forma, mas o ponto é: Ele sabe o que faz, queridos. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E é pela fé que nós captamos isso, que entendemos isso. Se Deus respondeu na hora que for, amém, Ele sabe o porquê disso. Se Deus respondeu com outra resposta, que não é exatamente o que eu quis, Ele sabe o porquê disso. Se Deus até mesmo disse não para mim, Ele sabe o porquê disso. É pela fé que nós confiamos em Deus. Você confiar que Deus sabe o que faz, que sabe o que é melhor. Confiar em Deus. Ele sabe que Ele sabe o que está fazendo. Abraão foi o pai da fé, e Sara aqui um exemplo de fé, porque ele teve que escolher entre a fé e a descrença. E todos nós somos colocados diante dessas 2 opções, queridos. Todos nós somos colocados diante da fé e diante da descrença. Entre crer que Ele existe ou crer que Ele não existe. Crer que Ele recompensa os que o buscam ou crer que Ele não recompensa. Crer que Ele é fiel ou crer que Ele não é fiel. E esse confronto, de novo, virá nos momentos difíceis. Virá quando a promessa tardar. Virá quando parece que não terá solução. E Abraão e Sara, diante dessa escolha entre a fé e a descrença, um com 100 anos de idade, a outra com 90 anos de idade, um sem virilidade, a outra sem já o ciclo menstrual, o costume das mulheres, eles escolheram a fé. Escolheram descansar em Deus. Porque é isso que a fé faz, né? Nos dá paciência diante das tribulações. E quando confiamos, queridos, a gente sofre menos. É o que eu expliquei. A solução vai vir. O filho virá.
Depois de um certo tempo, ou quando vieram os visitantes, depois de um ano, o filho virá. Esse um ano, como é que você vai passar? Em fé, você sofre menos. Em fé, você tranquiliza e acalma a sua alma. Você diz para a sua alma, por que te perturba dentro em mim, ó minha alma? Por que te perturbas? Confia em Deus. Você pode pregar para a sua alma quando você tem essa fé. Porque a resposta virá. O filho viria daqui a um ano. Agora, Abraão ou Sara poderiam sofrer mais ou menos. Crendo, sofre menos, queridos. Se você crer, você sofre menos. Como pastor, a gente acompanha uma ou outra situação da vida das pessoas. Várias dessas situações que eu acompanhei foram resolvidas. Teve gente que teve problema para pagar apartamento aqui, uma confusão danada ali de... o proprietário querendo entrar com ação na justiça por causa de um atraso, disso, daquilo, uma grande confusão. Na época, um sofrimento terrível. E quando crê, queridos, a solução vai vir e veio. Então, os vários problemas que a gente passa na vida, a solução vai vir de uma forma ou de outra, num tempo X ou num tempo Y. Se a gente confia em Deus, se a gente se apega em Deus, se a gente fala, eu confio em Deus, eu considero Ele fiel, a gente sofre menos. A gente sofre menos se a gente acalma a nossa alma e não permite que ela fique perturbada, porque Isaac virá, o Isaac virá, o riso virá, e que enquanto não vier, a gente procure sofrer menos, confiando, ficando firme na rocha. Isso mantém a nossa saúde psicológica, mantém gratidão, mantém a esperança, mantém a paz, mantém a tranquilidade, mantém a confiança. O segredo, considerá-lo fiel. Jó foi um também que teve que considerar Deus fiel, até para não enlouquecer. Jó foi um dos personagens bíblicos, e talvez até da história da humanidade, que passou pelos piores sofrimentos. Ele passou pelo que eu chamo os 3 grandes sofrimentos da vida, que é sofrimento quanto à saúde, sofrimento quanto às finanças e sofrimento quanto aos filhos. As piores coisas: saúde, finança e filhos. Os 3 grandes problemas da vida. E vieram os 3 de uma vez, de forma simultânea. Quem consegue suportar um peso e uma aflição dessa? E Jó quase enlouqueceu. E a esposa dele se desesperou. Jó, você tem problema na saúde, você tem problema nas finanças, você está arruinado, você tem problema com seus filhos. Jó, quer saber? Blasfema contra esse Deus aí, blasfema contra esse Deus e morre. Porque nem mais vida você tem, nem tem motivo para viver. Blasfema contra o teu Deus e morre. E de uma situação dessa, queridos, que argumento que você tem, se você não tem nada? Ele não tinha nada. Finanças, filhos, saúde, tudo tinha acabado. Como é que você vai argumentar? Apenas pela fé. E ele vira para a esposa e diz, estás louca, mulher? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou manter, louvando, não tem mais nada, mas o meu Deus eu não vou perder. Se a gente perder tudo, mas mantiver Deus, queridos, nós ainda temos alguma coisinha, né? Temos algo extraordinário, nós temos Deus. Você pode perder tudo, não perca Deus, queridos. Não perca Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele, diante desses 3 grandes problemas, simultâneos, ao mesmo tempo, arruinado, a pessoa ter essa grandeza de falar, louvado seja o nome do Senhor. Eu o considero fiel. Naquele momento, até meio, Deus tirou, Deus deu, Deus tirou. E mais para frente, que é um texto que eu gosto muito, lá em Jó capítulo 13, ele fala, olha, queridos, o tamanho da fé desse homem. Jó virou para os seus amigos, entre aspas, que vieram depois atormentar ele, falar, você deve ter pecado, por isso que perdeu tudo. Sempre vem acusador, né? Para nos incomodar. Os amigos dele falam, você pecou, com certeza, você é uma pessoa ruim, confessa. E ele, nessa situação, e perdendo a fé, ele, pelo contrário, em vez de perder a fé, ele reagiu, ele falou, olha só, olha a fé desse homem. Ainda que Deus me mate, eu nele esperarei. Ainda que ele me mate, eu nele esperarei.
Ou seja, Jó confiou em Deus. Jó considerou ele fiel. Ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Você considera Deus fiel? E olha que essa não é uma pergunta retórica ou de resposta pronta, hein? É você pegar a situação, está aqui a situação. Eu considero Deus fiel diante dessa situação? Você considera Deus fiel? Considere, queridos. Considere, creia. Porque isso é verdade. Nós não estamos crendo em uma coisa por crer. É verdade. Procure descansar nessa fidelidade de Deus. Por isso que temos esses exemplos, o exemplo de Jó, o exemplo de Abraão, porque o Isaac veio, porque em Jó ele também tudo recuperou, a saúde, as finanças, os filhos. Recuperou tudo. Nós também teremos essa resposta. Ele abençoará, Ele fará, Ele deu a vida por nós, e por isso nós podemos olhar para essa cruz e considerá-lo fiel. Considere Ele fiel. Tanto em relação aos seus problemas, quanto em relação ao que Ele ensina. De novo, eu falei que pela fé que nós perdoamos, pela fé que nós servimos, pela fé que nós amamos, pela fé que nós fazemos um bem, em um mundo que faz o oposto disso tudo. Pela fé nós cremos que Ele vai nos abençoar, e pela fé nós cremos no que Ele escreveu em Sua palavra. Se Deus nos diz para servirmos, e nós o consideramos fiel, Ele é fiel para nos ensinar o que é melhor, eu creio que Ele ensinou o que é melhor, e eu comparo entre servir e ser servido, o que é mais nobre, o que é mais profundo, o que exige mais caráter. E se nós consideramos Ele fiel, e Ele nos disse para servirmos, sirva. Se nós consideramos Ele fiel, e Ele nos disse para perdoar, perdoe. Por mais difícil que seja. Se Ele é fiel e te encoraja a fazer o bem sempre, a responder o mal com o bem, que é a grande loucura, entre aspas, o grande escândalo do Evangelho, a pessoa te faz o mal e você responde com o bem, totalmente contracultural, totalmente contra o nosso orgulho, nossa alma que quer se vingar. Se alguém nos faz o mal, a gente responder com o bem. Por que fazer isso, pastor? Porque Ele é fiel. Ele nos disse para fazer, faça. Se Ele te encoraja a agradecer sempre, mesmo com a saúde, ou os filhos, ou as finanças arruinadas, agradecer sempre, dizer, louvado seja o nome do Senhor. Por que eu vou fazer isso? Porque eu o considero fiel e Ele me disse para fazer assim. Isso vai ser melhor para mim. Se Jó naquele momento tivesse falado, quer saber? Realmente a vida é uma desgraça, tudo é ruim, Deus é ruim, tudo é mal. Isso ia trazer benefício para ele? Não. Aí que ele ia desabar mesmo. Mas foi porque ele teve essa coragem de dizer, louvado seja o nome do Senhor, que ele continuou de pé. Até psicologicamente, isso nos fortalece. Tudo que Deus te ensina, queridos, aqui na palavra, faça. Pode ser difícil? Pode ser fácil. Pode ser contra seus sentimentos, contra a cultura, não interessa. Faça, porque Ele é fiel. E nós podemos confiar no que Ele nos ensina. O bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. E por isso nós podemos confiar. Para onde Ele nos guiar, Ele cuidará dessas suas ovelhas, Ele cuidará de nós. Queridos, vamos ficar de pé? Você o considera fiel? E Ele recompensa os que o buscam. Ele recompensa, queridos. Ele vai fazer na hora, não é que Ele tarda, Ele não tarda, mas não falha. Não, Ele não tarda. Ele vai fazer no momento certo. Ele vai fazer do jeito certo. Ou não vai fazer quando isso for o melhor. Mas Deus sabe o que faz. Considere-o fiel. Vamos falar isso? Vamos falar como Abraão e Sara? Eu o considero fiel. De novo. Eu o considero fiel. Eu o considero fiel. E como Jó, louvado seja o nome do Senhor. De novo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Fale isso sempre, queridos, para a sua situação, para as suas circunstâncias. Você vai estar honrando a Deus e mantendo essa fé no momento que você mais precisará dela. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, o Senhor abençoou Abraão e Sara, o Senhor abençoou a Jó, o Senhor socorre os seus, porque o Senhor é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Obrigado, Senhor, por estar sempre agindo em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor fará. No momento certo, da forma certa, nós cremos em Ti, Senhor. Colocamos as nossas vidas, dos nossos familiares, o nosso trabalho, o nosso lar em Tuas mãos. Só o Senhor sabe daquilo que o Senhor já nos poupou, daquilo que o Senhor já nos guardou. E sabe o quanto precisamos de Ti agora e pelo futuro adiante. Guarda, Senhor, nossas almas. Guarda os nossos filhos. Guarda o nosso futuro, Senhor. Faz-te sempre bem presente nos momentos da tribulação. Que o Senhor socorra cada um aqui em suas dores, em seus confrontos, nas suas lutas. Nós precisamos de Ti, Pai. Pedimos a Tua graça para mantermos a nossa fé, o nosso caminhar contigo. Que o Senhor dê força a cada um aqui. Que o Senhor responda a cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe o que cada um está atravessando. Responde, Pai. Porque é a Tua palavra, é a Tua resposta, é o Teu socorro que nós queremos. Responde. E ajude a nossa alma a permanecer em paz, em calma, não se agitar. Porque ela se perturba se nós confiamos em Ti. Senhor, Tua fidelidade é dos tempos eternos. O Senhor é real, o Senhor recompensa, o Senhor abençoa. Então abençoa todos nós, Senhor, que viemos esta manhã Te buscar. Abençoa, Senhor, esse povo que aqui está. Eles vieram diante de Ti. Que não saiam de mãos vazias, Pai, pelo contrário, que saiam com a resposta vinda do céu, da Tua parte, diante de cada situação. O Senhor é fiel. Nós declaramos aqui, Senhor, e declaramos e louvamos o Teu nome, e consideramos o Senhor fiel. Abençoa o Teu povo, Senhor. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.